sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor do nosso Mestre nos envolva e permaneça entre nós. A nossa reflexão desta semana foi tirada de um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz: Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças, mas, quanto ao modo de julgar, sede adultos. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Nesse capítulo 14, o apóstolo Paulo pede aos cristãos que se esforcem em ter amor em seus corações, que usem seus dons para anunciar as mensagens de Jesus, passando a todos muita coragem e consolo. Vamos então refletir um pouco sobre essas palavras do apóstolo Paulo. O que será que ele quer nos mostrar? Nesse versículo, ele pede que sejamos adultos em relação ao nosso entendimento espiritual e que não sejamos crianças em relação à maldade, em relação ao julgamento ao próximo. Nos aconselha que podemos crescer, amadurecer em relação à nossa fé e que tenhamos melhor compreensão das coisas relacionadas a Deus, que meditemos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e que procuremos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Nós sabemos da importância de conhecer o Evangelho do Mestre, não é? Porém, acima de tudo, mais importante praticar e vivenciar esse Evangelho. Muitos de nós ainda somos muito infantis em relação aos nossos atos, nossas atitudes, nossos pensamentos. Na maioria das vezes, nós achamos que a culpa sempre é do outro, que nós sempre estamos certos e ainda que os outros é que precisam mudar. Então, quando nós conseguimos assumir e reconhecer nossos erros, nossas atitudes, e deixamos de responsabilizar o outro, é sinal que chegamos à nossa maturidade, que é o nosso tema desta semana. Estamos aqui nos referindo à maturidade espiritual. E alcançar essa maturidade pode ser um grande desafio para muitos de nós. Enquanto somos imaturos, agimos muitas vezes de forma egoísta. Só pensamos em nós mesmos, como aquela criança que pensa que o mundo gira ao seu redor, em torno dela, esperando que tudo seja feito do jeito que ela gosta, todos em sua volta fazendo suas vontades. Então, o brinquedo que ela gosta, a comida preferida e a atenção de todos à sua volta. Então, como será que nós precisamos fazer para chegar a essa maturidade? Como podemos nos tornar adultos? Para alcançar a maturidade, é necessário uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábitos, de costumes. É necessário um amadurecimento. É necessário, através do nosso autoconhecimento, assumirmos os nossos erros e entendermos que somos, sim, responsáveis por tudo que fizemos, por tudo que estamos passando e que estamos vivendo. E hoje estamos colhendo o produto das nossas escolhas. Afinal, sabemos que estamos colhendo o que plantamos. Com a maturidade, nós aprendemos a enxergar a vida com os olhos do discernimento. Já temos a capacidade de separar o certo do errado, avaliar as coisas com bom senso. Passamos a compreender o que é justo e correto, percebendo assim que o mundo não precisa atender às nossas necessidades e às nossas vontades. Deixamos assim
de ser aquela criança onde o mundo gira ao seu redor. Quando amadurecemos, nós aprendemos a prestar atenção aos direitos dos outros. Passamos a ser mais caridosos, mais amorosos, a ter mais compaixão, a ser mais tolerantes, a ter mais empatia por nosso semelhante. Passamos, enfim, a entender melhor o que é viver em sociedade. Afinal, ninguém consegue viver sozinho o tempo todo. Deus nos criou para vivermos em sociedade, uns auxiliando aos outros. Somos todos irmãos, espiritualmente falando. O homem maduro evita julgamentos, entende que cada um de nós se encontra em um grau de evolução, respeita as suas limitações e principalmente as limitações do seu semelhante. No Evangelho do Mestre Jesus, nós encontramos várias passagens onde ele nos orienta e nos ensina a não julgarmos o próximo, a respeitar os direitos e deveres do nosso irmão. Uma dessas passagens muito importante e conhecida é a da mulher adúltera. Jesus estava reunido em uma das suas pregações, uma multidão ao seu redor, quando lhe trazem uma mulher que havia sido pega em adultério. E, de acordo com as leis da época, a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. Os perseguidores de Jesus, então, o questionam e pedem que ele resolva a situação. O que, na verdade, eles queriam era colocar Jesus em uma saia justa, para poder acusá-lo e desmascará-lo perante o povo. Porém, Jesus, sem se abalar, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria, simplesmente responde: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Dizendo isso, Jesus viu que todos saíram de perto dele, um a um, ficando somente Jesus e a mulher. Então Jesus diz a ela: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Eu também não vos condenarei. Ide e não peques mais. Isso está em João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Com esse conselho, Jesus nos ensina que não devemos julgar ao próximo mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. Nos ensina que nos coloquemos no lugar do outro, que tenhamos empatia pelo outro, antes de censurar ou julgar o ato ou a atitude de alguém, a não ser que seja para evitar o mal. Quando nós percebemos que alguém age de forma errada, de forma incorreta e que possa, de alguma forma, prejudicar alguém, nós podemos aconselhar que ele mude de postura, agindo em favor do bem, inclusive para que essa pessoa possa progredir espiritualmente falando. O que torna mais fácil o nosso amadurecimento, a nossa maturidade espiritual, é o nosso autoconhecimento, assumindo total responsabilidade pelo que sentimos, pelo que pensamos e pelo que fazemos. A partir do momento que nós sabemos dos nossos erros, nós vamos procurar saná-los. Isso faz parte do nosso autoconhecimento. Todos nós temos nossos sentimentos, nossas opiniões, mas conforme nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos moldando a Ele. E a nossa jornada evolutiva, a nossa reforma íntima, vão se tornando cada vez mais eficazes quando nós vivenciamos e colocamos em prática os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Assim, nós finalmente chegaremos à nossa maturidade espiritual. Nós vamos finalizar com trechos de um texto do livro Aulas da Vida, psicografado por Chico Xavier e ditado por Albino Teixeira.
na lição maturidade. Se já prestamos serviço sem perguntar se a criatura está precisando, se já auxiliamos nas boas obras sem aguardar recompensa, se não registramos ressentimentos, se cooperamos espontaneamente em favor do próximo, se amamos sem cogitar se os outros nos amam, se já sabemos esquecer o mal para valorizar o bem, então estaremos atingindo as faixas benditas da maturidade com a via superior. Que assim seja, graças a Deus.